A profissional da área da beleza pode ou não cobrar sinal de alguns procedimentos? Então, estou aqui com a doutora Janina, ela vai se apresentar depois, né? Falar quem que ela é. Porque, Janina, eu indico para as minhas alunas de que se o ticket, dependendo do ticket, né? Ou seja, do valor do serviço, quando ele é muito alto, na minha opinião, ela deveria sim cobrar um sinal para que ela diminua a taxa de cancelamento, para ela evitar que exista muitos furos na agenda. Porém, aí elas ficam muito na dúvida e elas ficam muito receosas, né? Se podem, se não podem, como é que elas deveriam cobrar? E principalmente, Janina, eu tenho uma curiosidade de saber se existe uma lei que permite ou que não permite, porque existe uma lei que eu já sei, que talvez provavelmente você vai citar, que fala que não pode, aí por isso fica esse embate. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Se apresenta, quem você é para estar aqui falando sobre isso, não é verdade? Lá, eu sou advogada especializada no mercado beauty. Eu trabalho para o mercado de beleza, especificamente há mais de 8 anos, e eu construí um método de proteção jurídica, de blindagem jurídica, para que essas profissionais consigam se proteger, mas principalmente proteger o crescimento delas, o faturamento e projetar a autoridade delas no mercado, serem referências. Então, através da blindagem jurídica, a gente consegue fazer com que essas profissionais cresçam com segurança, aumentem o faturamento e solidifiquem a autoridade no mercado. E para isso, o método é voltado e estruturado em três pilares: conhecimento, documento e conduta. Porque eu creio muito que o conhecimento transforma. E eu percebi ao longo desse caminho todo que eu entregar só um documento, um termo, um contrato, não faz com que essas profissionais evitem os riscos que a gente tem, que é esse: uma agenda falha, uma agenda sem o preenchimento adequado é prejuízo financeiro e é um risco jurídico. E pouca gente sabe disso. Então, proteger esse faturamento dessa profissional que tem um procedimento estético agendado de uma paciente ou de uma cliente que não comparece é função da blindagem jurídica, entende? Então, eu faço isso há 8 anos, já blindei mais de 1.000 negócios no mercado beauty e estamos aqui para ajudar essas maravilhosas a crescerem com segurança. E principalmente a gente vai focar no tema de hoje, que é a parte de cobrança de sinal, que eu acho que é uma das maiores dúvidas, se não a maior delas. E aí, vamos começar do começo então, seguindo a tua metodologia. Você fica à vontade aí. Vamos lá. Posso ou não posso cobrar o sinal? Onde é que está na lei? Qual é o artigo Isso. que diz? Isso. Veja, se você procurar no Google, o Google ele vai lhe responder aquilo que você quer ouvir. O algoritmo ele faz isso com a gente, ele entrega para a gente aquilo que a gente quer. Então é por isso que tem tanta gente que chega e fala assim: ah, mas eu vi no Google que é proibido cobrar sinal. E o que é que acontece? Nós temos uma legislação no Brasil que ela é excelente. O nosso Código de Defesa do Consumidor ele é considerado uma referência internacional. Por quê? Porque nós temos uma lei principiológica. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Eu não vou chegar lá e vou dizer: olha, tem esse artigo aqui dizendo a você que é proibido ou que é permitido. Eu tenho um mapa, eu tenho o limite do território e o que tiver dentro desse território, eu estou fazendo o que é certo. É assim que funciona a legislação de consumo no nosso país. O que é que acontece? Ah, por que é proibido cobrar sinal? Não é o sinal que é proibido, é a forma como essa cobrança é feita. Isso é que é proibido. Muito provavelmente, dentro desse mapa e dentro desse limite, essa profissional está fazendo alguma coisa errada. Ela pode estar cobrando um valor abusivo, ela pode estar cobrando uma penalidade que não é lícita. Por Ok. exemplo, eu tenho um procedimento de Botox. O procedimento de Botox, eu recomendo a toda profissional que faça com pagamento antecipado. Inclusive, pode ser até integral, tá? Não tem isso só de um sinal, um percentual. Você pode cobrar antecipadamente. A gente não vende combo, a gente não paga antecipadamente pela internet. Compra um livro na Amazon. Eu não estou pagando antecipado? Eu estava até pensando sobre isso quando a gente vai num médico particular e a gente chega na secretária, antes de a gente pisar na sala do médico, geralmente a gente precisa pagar consulta. E vários outros serviços que se prestam pensando não só na área da beleza e outros, como por exemplo decoração. Vou contratar para fazer um casamento. Eu vou pagar metade do docinho, a metade do bolo, a metade da decoração, a E metade do até fotógrafo, o dia você vai ter que ter quitado tudo. sem ter recebido a entrega completa. Então pode, Janina, pode. Pode, é plenamente permitido.
permitido dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. E existem regras que estabelecem os limites para Ok. que essa cobrança seja realizada. O que é que acontece? Quando aí é importante se anotar, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor é um fundamento, é um norte para estabelecer por que é que essa cobrança antecipada ela é permitida. E quando é que ela vai ser abusiva? Quando a informação a respeito dessa cobrança não for clara. Clara, então, se ela não costurar bem essa questão, essa regra com a cliente. Exatamente. Vamos lá. Para eu fazer o Botox Day, eu dedico uma quantidade de toxina botulínica. A toxina botulínica, ela pode ser aplicada em várias pessoas, certo? Certo? Eu abro uma ampola, eu não uso uma ampola inteira em uma pessoa. Aquilo ali gera um estrago se uma pessoa marcar comigo e não comparecer. Vai haver um prejuízo que não é só o da agenda, a agenda é um prejuízo, mas nesse caso vai ter outro. Então, o que é que precisa acontecer para que seja lícita essa cobrança? Ela precisa ser adequada. Ah, Janice, mas o que danado é adequado? Tá vendo que a gente tem uma margem muito grande para interpretação? Ela precisa ser adequada. O que é ser adequado de acordo com o Código de Defesa do Consumidor? É ser simples, é ser numa linguagem em que a sua cliente compreende. Não adianta você chegar lá no Google, pega um contrato cheio de juridiquês, cheio de informação que nem você mesmo está entendendo. Não adianta. Tem que ser adequado. O que seria adequado? Qual é o meio de comunicação que você agenda o seu horário com a sua cliente? Se WhatsApp. você agenda pelo WhatsApp, não faz sentido, não é adequado que você envie a sua política de agendamento e-mail. Porque o que é que acontece? Tudo na relação de consumo ali vai ser analisado sob a ótica da interpretação da verdade. Como é que aquilo ali acontece naturalmente? Se você for judicializar essa questão e essa profissional tiver mandado a política de agendamento por e-mail, mas só falar com a cliente pelo WhatsApp, o que é que vai acontecer? O judiciário vai chegar e vai dizer: olha, você utilizou a via inadequada para se comunicar com a sua cliente. Então, em decorrência disso, você descumpriu o artigo 6º do Código Civil, no inciso 3º. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentarem. Dentro dessa frase, cabe muita coisa. Ô, Janina, então a política de atendimento é uma ferramenta essencial, porque é através da política de atendimento que é onde ela vai escrever as regras e ela vai enviar para cliente. E você está falando sobre o canal. Então, se eu sou uma profissional da beleza, agendo os horários das minhas clientes pelo WhatsApp, quero começar a cobrar sinal, vou fazer isso pelo WhatsApp e vou fazer através de uma política de De atendimento, agendamento. de Você vai ter que agendamento, ter de uma atendimento. política de agendamento pré-informada. Por que pré-informada? Porque a legislação estabelece que para você contratar algo, para você adquirir algo, você tem que ter conhecimento a respeito daquele algo. Se eu não sei das regras daquele jogo, eu estou comprando sendo enganada. Se eu estou comprando sendo enganada, isso é nulo, isso é ilícito. Então, essa venda ela pode ser cancelada. Então, a partir daí que a gente vem essa história, esse repertório da ilegalidade. Final de ano, as minhas clientes, os clientes que eu presto a consultoria jurídica continuada, elas cobram, a depender da clínica e do serviço, o valor cheio antecipado. Sobre essa questão do valor cheio, Janina, eu já vi algum termo jurídico dentro do Código de Defesa do Consumidor, agora eu não vou saber te citar o número, que fala que é proibida a cobrança de 100% antecipado do valor. Não existe uma cláusula que fala que você é proibido cobrar 100%. Se fosse assim, a gente não compraria pela internet, entendeu? O que é que acontece? As cláusulas elas são passíveis de muita interpretação. Essa cláusula que eu tô falando, você sabe qual é? Que causa? Provavelmente é que você não pode cobrar a multa com o valor integral do procedimento, porque é ilícito você dizer, eu vou cobrar o valor integral para agendar o horário, certo? A sua cliente não vem, não comparece. Aí, se você não vier, não comparecer, você perdeu o valor do procedimento, você não pode reclamar. É muito comum isso no mercado. As pessoas acham que isso é lícito. E é ilícito
ilícito é considerado, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, um enriquecimento ilícito, porque, veja, não é razoável que uma pessoa pague integralmente por um serviço que ela não teve, não importa o motivo. Eu entendi. Então, a cobrança antecipada, inclusive do valor 100% do serviço, pode ser feito. O que não pode é você ficar com o valor total em Sem detrimento de ter multa. prestado. Entende? Então, a Exatamente. multa não pode ser o valor total. Então, Nunca. se você cobrar o sinal e se você optar por cobrar 100% do valor do sinal, esse valor de sinal, visto que é 100% do valor do procedimento, ele não pode ficar como multa. E aí você vai Não. explicar para a gente, nesse caso, o que que deveria ser feito, né? Tá, O que é que acontece? Aí é nesse caminho que tem muita confusão. Porque, entendi. veja, tem grandes franqueadoras, empresas enormes. Se atrasar 5 minutos, você perde a sessão. Oi? Como assim perde a sessão? Veja, não é razoável. E se não é razoável, não é adequado, tá? Aham, Como a gente falou aham. aqui, a informação não é clara. Aí você está Fala. falando de limite de atraso. Aí é uma outra regra. Mas é uma penalidade também, porque veja, quando você está estabelecendo as regras do jogo e a pessoa não consegue comparecer, ela não pode ser cobrada do valor integral do procedimento. Ok? Independente se você já recebeu ou se você ainda vai receber. A cobrança antecipada, ela é lícita, ela é permitida. Primeiro de tudo, você só não vai ser obrigada a devolver integralmente o valor se você tiver comunicado previamente aquela contratação tinha penalidades caso ela não cumprisse com as suas regras. E essas regras precisam ser claras, precisas e previamente informadas. Então, eu vou comprar de Ana Paula um procedimento estético. De R$ 1.000, vamos supor, um procedimento de mil Mil reais. reais. Olha, eu vou querer fazer, vou fazer um preenchimento. R$ 1.000 o preenchimento. Daí A eu vou gente te dizer, Janina, eu cobro R$ 250 antecipado para garantir a tua vaga. Aí eu te tudo escrevo bem. isso pelo WhatsApp, numa política, num modelo de mensagem que a gente ainda vai conversar e tal. Te mando isso. Já tenho isso pronto porque eu estudei com a Janina e com a Ana. Então já tô Então já está tocada. blindada. E E aí? aí o que é que acontece? Na situação hipotética de que você não manda, você cobra os R$ 250, você diz, olha, eu tenho uma taxa para confirmação de horário, mas você não disse que se ela não comparecer, o que é que vai acontecer? Se ela chegar atrasada, o que é que vai acontecer? Você só cobrou a taxa. Aí chega no dia, eu me atraso para o atendimento com você. 15 minutos. Olha, eu sinto muito, Janes, mas eu não vou poder te atender porque comprometeu a minha agenda e eu vou cobrar uma multa, tá? Porque você se atrasou. Oi? Como assim? Que multa? De quanto? Aí a pessoa fica sem saber, porque Exatamente. não foi dito, não Isso foi não feito. foi previamente informado. Sem aviso prévio, tudo que for feito em termos de penalidade com um consumidor vai ser considerado ilícito. Ilícito, ou seja, a profissional não vai ganhar isso na justiça caso Não. aconteça. Agora vamos supor que eu fiz direitinho, daí eu te avisei sobre atraso, te avisei sobre não comparecimento, ficou tudo num documentozinho que eu te mandei, que é a minha política de atendimento, e isso aconteceu. Você se atrasou meia hora, chegou, e aí eu falei para você, olha, infelizmente atrapalhou a minha agenda, a gente vai ter que marcar para outro dia caso você queira, mas aquele valor lá de multa eu vou ficar retida e aí você pode marcar novamente, fica à vontade, fica a teu critério. Aí eu estou protegida, estou Está blindada. protegida desde que a sua multa esteja entre o patamar de 10% a 30% do valor do procedimento. Pronto. Já e como é que eu vou saber disso? Não existe um artigo que diga você pode cobrar 30% do procedimento. Existe um artigo que diz que você pode cobrar 10% a título de multa, que é o artigo 9º da lei da usura. Tá. 10%. E aí o que é que acontece? Muitas vezes as profissionais se sentem inseguras de usar uma multa maior porque não tem o artigo. Então, se você tem clientes que te questionam muito, eu lhe aconselho
aconselho a usar os 10%. Por quê? Os 30% é um entendimento jurisprudencial. O que significa isso? Significa que quando a gente leva um contrato de consumo para ser discutido no judiciário e esse contrato tem multa, o judiciário tem considerado como lícita uma multa de até 30%. Ok, perfeito. Então, nesse caso dos R$ 1.000 que a gente está falando, você aconselha que a multa fique entre R$ 100, que seria 10% do procedimento, e R$ 300, que seria 30% do procedimento. Exatamente. Nessa linha, entre 100 e 300, até 300, ela vai optar por escolher ali. Só que ideal também, né, é ela escolher um percentual, porque daí fica mais fácil ela se comunicar com a cliente, e não um valor, porque daí quando ela Exato. padroniza, isso facilita a vida dela, né? Então, se eu padronizar que a minha multa é 25%, então eu já coloco isso na política e Já fica. fica lá a política pré-informada e outra coisa, isso depõe a favor da profissional, porque toda cliente vai confirmar que a regra dela é uma só. Que é outra coisa, você não pode agir com discriminação Opa! perante o consumidor. Mas eu não discrimino ninguém, Jane, pelo amor de Deus. Se você cobra uma multa diferente para dois consumidores, a partir da mesma situação, você está discriminando. E isso é uma Entendi. coisa ilícita. Muito bom. Então, tem que ser padronizado. Pronto, legal. Ô, Janina, e aí na minha cabeça como financeira, né? Por isso que eu sempre orientei, e na verdade foi um conselho, né, que eu dei do valor do sinal, na minha cabeça fica mais fácil, por exemplo, se eu sou uma profissional da área da beleza e eu vou cobrar um sinal, então se eu cobrar o sinal de 25% e a minha multa for de 25%, automaticamente fica mais fácil a operação financeira, ou seja, eu vou cobrar Sem antecipado os sombra de dúvida. 25, aí depois se ela não comparecer, atrasou ou entrou em desacordo com a minha política, eu já fico com aquele valor, não preciso devolver nada para Exato. ela. Aí E eu nem acho que precisa ficar discutindo, e nem precisa ficar, olha, porque está faltando, entende? Porque assim, tem gente que cobra mais, né? O valor da a taxa de agendamento pois é, do maior, valor né? da Da multa. É, multa. por exemplo, cobra o valor completo Pois do é. processo dos Aí, 1.000. aí depois tem que ter devolução, se acaso aconteça, tem que ter devolução. Isso, às vezes, dá uma complicada no fluxo de caixa. Então, o meu Isso, conselho é que cobre o valor da multa, de antecipação. tá? Isso É, a foi taxa de sempre. antecipação. Aham, foi sempre o que eu indiquei para as meninas, porque daí na minha Perfeito. cabeça ficava mais fácil na questão financeira, entendeu? É, porque às vezes desestabiliza o caixa, Aham, entendeu? aham. Você veja, você tem um procedimento de R$ 1.000, a cliente pagou antecipado integralmente, então a decisão de cobrar ou não antecipada vai depender da sua realidade profissional. Se a cliente não vem, não comparece, pede o cancelamento do horário e para você devolver o valor não vai prejudicar o teu fluxo de caixa, não vai prejudicar a tua rotina empresarial, tá tudo certo. Faça, veja só. Natália Beauty cobra R$ 12.000 e ela cobra antecipado, Uhum. entendeu? E ela Para cobra o valor total, Janina? valor total. Ela não marca horário se você não pagar o valor integral, não. É o Mas valor total. provavelmente ela deve ter uma blindagem jurídica e aí a multa Ela dela. tem uma política de agendamento, ela tem uma penalidade clara. Todo o agendamento dela é feito através de um documento escrito, de um contrato. Não é nem só a conversa pelo WhatsApp. No Que é caso a dela, ela usa conversa. contrato, né? Mas no caso Isso. das profissionais menores, a gente está falando de uma grande empresária da área beauty, né? Mas, por exemplo, falando de uma micropigmentadora daí, que tem um estúdio um pouco menor e tal, a questão do envio da política, né? De forma simples, clara, objetiva, como você falou, se ficar dentro disso, ela está em check com relação a isso? Ela não precisa de Ela um. está blindada de riscos jurídicos, por quê? Porque o contrato que a gente celebra com o nosso consumidor, na condição de prestadora de um serviço de beleza, ele é um contrato que se dá verbalmente. E tudo Isso o que também é você considerado, então, uma política de atendimento é considerado um contrato, é isso? é um contrato, faz Uhum. parte do contrato de compra e venda daquele procedimento. Agora, Janes, então, se eu falar para a cliente, ela não vai poder vir reclamar depois, que não sabia da multa. Vai. Ela vai poder reclamar depois, se você apenas falar. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor é uma lei maravilhosa, fantástica, mas ele coloca a consumidora na condição de hipossuficiente. O que danado é isso?
frágil na relação. Então, o que é que acontece? Se há uma discussão judicial a respeito dessa relação jurídica, da relação micropigmentadora e cliente, se tiver dúvida de que aquilo dali de fato aconteceu, vai ser favorável ao cliente. Então, como é que você elimina a dúvida? Escrito, por escrito. O que eu digo sempre, o falado, o vento leva. E não confie que alguém vai lembrar que você falou aquilo que ela não queria ouvir. A gente não lembra quando está tendo DR, tu imagina com o cliente. Não, a gente tem uma DR, a gente não lembra tudo que a gente falou. Imagine você ouvindo da profissional aquilo que você não quer ouvir, que você não quer lembrar, porque você acha que foi injusto. Não vai. Então, o falado, o vento leva. Tem que ser escrito. Jane, no WhatsApp funciona? Funciona. Agora, você tem que ter segurança e backup desse seu WhatsApp, porque você tem que comprovar por até 5 anos que você fez aquilo que você está dizendo que você fez. Porque uma consumidora, ela pode reivindicar direitos Até com cinco. até 5 anos. Entendi. E aí a minha comprovação total vai ser essa conversa. Então, se eu marco, agendo pelo WhatsApp, minha conversa é por ali, eu mandei minha política, deu o negócio todo, e depois eu troquei de celular e perdi aquele histórico de WhatsApp, eu tô lascada. Tá, mas mais ou menos isso aí mesmo. É cara mesmo, assim, a definição. Pronto, tipo, bem Não tem objetiva outra. e direta, entendeu? Vai dar merda. Vai, é isso aí mesmo, vai. Nem adianta chorar, nem vir com Janes me ajuda, olha, cada cá com o seu. Deus com os milagres e eu com a blindagem jurídica. Eu não tenho hábito de fazer essa troca, tá entendendo? Então, o que é que acontece? Eu vou falar, porque quando eu recomendo, em termos de segurança jurídica, o iPhone, os telefones da Apple são muito mais seguros por conta disso, porque a gente tem uma segurança maior com relação à blindagem, com relação a backup, entendeu? Então, eu recomendo muito. Jones, o que é que você acha? Porque eu tenho clientes que são clínicas enormes e eu tenho um profissional que é uma extensionista de cílio dentro de um espaço pequeno, que ela está decidindo aquilo que ela quer fazer e como é que ela vai investir. Então, eu aconselho um telefone que te dá segurança é um instrumento de trabalho, entende? Então, ter esse backup no iCloud é importante. Isso, e veja, não é print e não é salvar aquele que você manda em texto, você edita e manda para o e-mail, não, tá? Se você fizer isso, você não está protegida. Você tem que ter a conversa ou um relatório que seja admitido pelo judiciário. E quais são os dois tipos que são admitidos pelo judiciário? Existe uma plataforma chamada verifact.com.br que ela faz a validação da prova social ou da prova digital com segurança validada pela ICP Brasil, que é como o judiciário recebe a prova e diz, não, de fato, isso aqui aconteceu nesse momento. Não foi dissimulado, foi desse IP, foi desse telefone, ou através de ata notarial, que é você chegar com o seu celularzinho na mão, num cartório, e pedir para lavrar uma ata que uma página custa R$ 235. Vamos ter um backup, amada. Vamos ter um backup aí. Vamos ter a conversa no WhatsApp. Tá. Tu separa o que é pessoal do que é profissional, né? A gente não tá lidando com amador. Se você quer chegar num outro nível, você tem que ter profissionalismo. Então, o seu WhatsApp de trabalho é de trabalho. Não mistura as coisas. Perfeito. Ô, Janina, e aí, então, só para a gente fechar essa questão mais conceitual e de conhecimento como o teu pilar prevê. Então, só para deixar claro para as meninas, você citou um artigo, o artigo sexto do Código de Defesa do CDC. Consumidor, aonde existe ali um parágrafo onde você falou que ele é bem amplo, inclusive que você leu esse trechinho para gente, que é um local onde as pessoas se agarram, né, nesse parágrafo para ficar dentro daquilo ali. Mas não existe nenhum outro número do Código do Consumidor, nem que autoriza e nem que desautoriza. Então, ela não vai encontrar essas palavras. E o que a galera confunde muito é um artigo. Qual é o número do artigo que você comentou? Olha, eu não lembro direito do artigo, mas eu posso mandar para você depois. Mas é com relação a atos ilícitos, a prática abusiva. Que daí sim existe uma cláusula, existe ali que fala sobre, mas é sobre a questão de multa, ou seja, o valor que vai ficar retido, que a profissional É. vai reter. E aí o pessoal confunde aquilo ali. Eu já tive caso de profissionais da beleza que entraram em contato apavorada comigo, falando, né, porque eu cito sobre isso no meu Instagram, Uhum, eu falo uhum. sobre a possibilidade de ela cobrar, inclusive,
inclusive eu dou dicas, né? Eu tenho até modelos já de política de Perfeito, de atendimento, agendamento. onde prevê uma cobrança, e aí é onde eu também comecei a ficar um pouquinho insegura, por isso da minha contratação do teu trabalho, porque advogadas, clientes advogadas, e não foi só uma, não, eu já tive mais de um caso, onde ela vira para profissional da beleza e fala: sabia que você não pode cobrar? Enfim, em alguma situação um pouco mais delicada, tipo. Uhum. Cobrei a antecipação dela, ela é uma advogada. Cobrei, ela me pagou, aí deu aquele O fuzuê. PO. O BO, deu o Uhum. BO, Deu o PO. atraso ou não comparecimento. E aí a cliente, a advogada, vai lá e fala: sabia que você não pode fazer isso? E aí imagina, uma advogada perante uma profissional da beleza que fora de contestação não tem o mesmo conhecimento, Não, é hipossuficiente nesse caso com é, relação ao conhecimento. e aí ela se sente assim, do tipo, o Papa pode falar para ela que perante ali aquela cliente que tem o É. conhecimento, tem o poder do conhecimento, ela acaba dando aquela. Intimidando, eu acho que é uma intimidação mesmo, e por isso Isso. que eu valorizo tanto a conduta, porque a partir do conhecimento, a profissional ela vai ter uma conduta de mais firmeza. Às vezes até citando o artigo, por isso que eu Exatamente. quis insistir Eu contigo no posso artigo. cobrar a multa. A lei da usura, no artigo 9º fala, me permite cobrar uma multa, e você foi comunicada previamente. Pronto, então o que que ela tem que falar? Lei da usura. Usura, artigo 9º. Então vamos supor que ela está diante de uma cliente advogada que faz exatamente essa situação, ela tem que falar. A cliente marcou, chegou atrasada. Ela vai cobrar a multa. A A multa profissional dela da é de beleza dez vai por cobrar a multa. cento. Uhum. Isso que você está fazendo é ilegal. Olha, eu te informei previamente que existia, previamente, eu estou cumprindo o Código de Defesa do Consumidor. Você tem uma política de agendamento que foi previamente informada. Então, a minha informação foi clara e precisa, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E na minha política de agendamento tem a multa. E a minha multa é baseada no artigo 9º da Lei da Usura. Então, o que eu estou fazendo é lícito. Acabou. Nossa, até me arrepiei. Até Minha me advogada arrepiei. pode me chamar de sua advogada. Ainda pode mandar o Instagram se quiser. Pronto. Depois eu vou deixar o contato da Janina para vocês, porque assim, olha, eu acho que elas podem ter certeza que se elas primeiro ajeitar a casa internamente, né, que Exato. ainda com as dicas que eu quero que você dê, Escrever. né, com relação a esse documento. Então eu quero que você fale bem direitinho para elas o que que precisa conter na política. Se ela arrumar a casa primeiro, fazer tudo bem direitinho e tal, e ela falar isso diante da cliente, seja advogada, seja papa, seja médica, seja dentista, seja o que seja juíza, o que for, ela tá blindada, ela pode ficar tranquila, inclusive se a cliente seguir o processo adiante e ela tem a conversa de WhatsApp salva, como você comenta, ela tá tranquilinha e mesmo que ela não tenha, que nem você falou, preferência numa audiência, ela vai conseguir comprovar por A mais B e ela vai sair dali sem ter que pagar, desembolsar nada, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então agora, Exatamente. Janina, eu queria que você focasse na parte prática, assim, né, da política de atendimento, da política de agendamento. O que que tem que ter nesse documento? Veja só, a gente tem que ter conduta e tem que ter a informação. Qual é a O que que é conduta que eu conduta? preciso ter para estar blindada desse risco jurídico? Eu preciso ter a conduta de, antes da cliente me contratar, antes da cliente me pagar qualquer coisa, ela tem que saber quais são as regras do meu jogo. Ok, isso é conduta. Então, isso é conduta. É você ser proativa, agir antecipadamente e não esperar o problema acontecer. Então, você tem que ter uma conduta proativa. Qual é a conduta proativa na política de agendamento? É você informar previamente, ter a iniciativa de, mesmo sem a cliente perguntar, Ela não vai perguntar. ela não vai perguntar, para passar as informações de maneira clara, precisa e, em especial, a respeito das condições. Então, você tem que ter a conduta e tem que saber também se posicionar com firmeza, porque também acontece muito. As profissionais acham que cobrar taxa de agendamento de horário vai fazer com que ela perca cliente. Não sei se você já experimentou isso, mas acontece muito com as minhas clientes, muito. Todas as vezes que eu fiz blindagem em política de agendamento, em negócios, o que é que aconteceu? Tinha, eu imagino, mas e se eu perder para cliente? E assim, é porque tem cliente que não concorda. Você tem que ter uma conduta firme. A sua cliente
cliente vai lhe dar o valor que você se dá. Se Uhum. você não valoriza o seu tempo, ela não vai valorizar. Eu acho que vai existir esse medo se a profissional ela começa no modus operandi, geralmente é assim, ela vai começar com pouco conhecimento, com pouca Uhum. experiência, aí ela vai se Um lascar. pouco repertório, É, é. ela vai se lascar um monte, ela vai sofrer um monte com cancelamentos e vai chegar uma hora que ela tá calejada e ela fala, cara, quero resolver isso. É o que eu vejo do mercado, assim. Eu aconselho muito você a começar sem precisar passar por esses perrengues. Para mim, Perfeito. é o mundo ideal que a gente. Olha, não existe no mundo um problema novo. Tudo que você está sofrendo, alguém já sofreu. E alguém já falou sobre isso. E você pode pegar essa experiência toda e não precisar passar por isso, né? E hoje a gente tem na mão. Antes a gente tinha que ir em biblioteca, mulher, para ir E pegar a experiência dos outros. é, Hoje você entra no Instagram e você tem lá tudo, um repertório completo. Então, assim, não tem justificativa para ficar errando. isso. Agora, a autovalorização é uma questão que vai muito além de proteção financeira, de proteção jurídica. É você entender que você merece, é automerecimento. Então, se você tem uma crença de pouco merecimento, você nunca vai achar que você está fazendo certo. Ou nunca vai se sentir confortável de cobrar esse sinal. Exatamente, E eu digo para elas que exatamente. elas precisam se colocar no lugar de consumidora, porque certamente em algum momento elas foram em alguma profissional que exigiu isso e de repente ela não achou nada demais. Então, às vezes é só ela quebrar esse paradigma que existe aí na cabecinha dela, né? E sim, num primeiro momento, quando ela mudar de um mês para o outro, com certeza uma ou outra cliente vai dar uma faladinha, assim. Mas a maioria já entende que isso é uma prática do mercado no geral, não só beauty. A Exatamente. gente está falando de E outra coisa que eu também percebo e tenho dados, porque a gente faz essa avaliação. Quando eu faço a blindagem jurídica de um negócio, eu faço a avaliação de como foi que aquilo dali começou, quando chegou, quais são as dores, quais eram as reclamações e quando termina. Então, com no mínimo um ciclo de 45 dias eu faço uma avaliação. E Uhum. é impressionante o impacto da autoridade. Uma pessoa que tem uma conduta retilínea, séria, pautada na legislação, com esclarecimento, com o conhecimento e o repertório. Veja, não é um aventureiro, não é uma pessoa que viu no Google e resolveu fazer. É uma pessoa que tem segurança, A cliente treme autoridade, na base, né? A cliente já treme na base. Na verdade, você passa. respeita, respeita. Você conquista várias coisas além da agenda, né, Janine? E essa é a Exatamente, questão. Além de você zerar exatamente. praticamente os furos na agenda, você vai passar mais autoridade, mais seriedade, até mais Então, valor, assim, né? Porque profissionalismo, profissionalismo, tudo vai vir uma coisa assim no pacote geral. E quem sabe até por conta, só por conta disso, dessa mudança, ela pode cobrar mais pelo serviço. Às vezes ela já cabe até um aumento só pelo ajuste de postura, de segurança que ela vai ter a mais e pelo posicionamento. posicionamento ali já O na hora do agendamento. posicionamento dela vai fazer, vai impactar. E o posicionamento dela passa pela conduta, pelo conhecimento e pelo documento que ela utiliza. Ela não chega lá e vai no Google e pega um modelinho que ela viu que alguém disse para ela que estava certo. Não, veja a diferença. Eu fiz uma mentoria com uma advogada. E eu sei, eu vi, eu assisti a Não, uma aula. e ter o artigo lá, a usura do artigo 9 tipo, porque uma coisa, né, é o teórico e é o escrito e é você mandar. Outra coisa é você ter que colocar, por exemplo, essa fala que a gente acabou de discutir em prática. Isso aí você não acha lá no Google, isso aí não tá dizendo Não. lá que E é para não vai estar no e Google. não vai estar. Resumindo do que tu me falou, deixa eu ver se eu entendi certo. É proatividade da minha parte como profissional da beleza. A hora que eu vou fazer o agendamento contigo, eu já enviar a minha política de atendimento para eu te manter informada de uma forma simples e bem comunicativa. Agora, vamos nos pormenores ali, né? Nos parágrafos da. Eu aconselho que tenha um cardzinho, Ok, certo? ok. Esclarecendo. Para o seu horário ser confirmado. Assim, assim, assim. Bota aquela chamadinha, né, de acolhimento. Ah, é um prazer ter você com a gente, tarará. O procedimento selecionado, o valor. Ok. Informar que para agendar, o horário dela só estará confirmado quando ela fizer o pagamento da taxa
de agendamento, que essa taxa de agendamento vai ser deduzida do valor total, porque ela não pode cobrar a taxa e o valor, porque isso é ilícito, a não ser que ela venda o privilégio de ter um horário agendado ou as pessoas chegarem por ordem de chegada e ficarem aguardando. Isso é possível. Uhum. Para você ter um horário agendado, você paga tanto, mas se você chegar na clínica, você vai ser atendida por ordem de chegada. Por E o exemplo, se valor é for o tanto. caso. Uhum. Se for o caso, é raro isso acontecer, exceto em procedimentos BIURI da área de dermatologia. Isso é uma prática mais comum na área médica. Mas vai informar que vai ser deduzido do valor total. Ok. Vai ter informando lá qual é o valor da multa. Ou em termos pecuniários, ou seja, em termos de valor de dinheiro, ou em termos percentuais. Vai ser de 10%. No caso de não comparecimento ou atraso superior a 15 minutos, será cobrada uma taxa de tanto. Uhum. Tem que estar lá claramente. Então vamos supor que eu siga que a profissional siga a dica que a gente tinha comentado antes, que é cobrar o sinal o mesmo valor que vai ficar de multa. Porque daí acho que facilita até na criação do documento, porque ela não precisa ficar entrando no documento e alterando lá o Isso. valor. Ela Já vai é um deixar, ó, formatinho pronto. prontinho e ela vai usar para todos, né? Ou pelo menos para Eu todos os concordo. procedimentos que ela Isso. queira cobrar o sinal. Exatamente. Legal, beleza. E me diz uma coisa, Janine, que agora me veio uma outra dúvida. Se eu não quiser cobrar sinal, mas eu quiser cobrar só a multa, vamos por de vinte e cinco Pode, por cento, eu posso. Então, pode. design de sobrancelha, geralmente, né? O ticket é baixo, sei lá, entre 50 e R$ 150, né? E aí, geralmente, elas não cobram, a menos final de ano e tal. Enfim, não é nenhuma regra, mas às vezes, geralmente, elas não cobram. Porém, se ela quiser colocar lá na política de atendimento dela, que ela vai cobrar uma multa de 25%, ou 20%, ou 10%, ou até 30% de multa pelo não comparecimento, aí ela fala que aquela multa vai ser cobrada no próximo agendamento, por exemplo, porque como ela não reteve nenhum valor, qual é o momento que ela Uhum. consegue cobrar isso? Quando o cliente vier fazer o agendamento novamente. Isso geralmente gera o quê? A cliente não volta. O índice que eu tenho desse tipo de situação é de que a cliente não vai voltar porque ela não quer pagar, ela pode até gostar do serviço. Então, assim, pode. Em termos de eficácia, eu não enxerguei bons resultados. Então, eu aconselho que ou cobre a taxa ou não cobre nada. Entendi. Não é eficaz, entender se a minha não é eficaz, por quê? Porque repele a cliente. A cliente que não pagou antes, que não teve um comprometimento de nada, quando ela é cobrada sem ter tido nenhum comprometimento, ela não volta, tá entendendo? Eu, Ela não é, volta. eu conheço uma designer que é a Camila, uma aluna minha, inclusive, né? Ela trabalha já há muitos anos e ela atende, assim, de forma muito eficiente. A agenda dela, se você olhar, é uma loucura. Uhum. Ela atende, se eu não me engano, de 20 em 20 minutos, assim, né? Pá, 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 Bem regradinho. bem regradinho. E ela tem essa política de cobrança de multa há muito tempo já. E esses dias eu entrei em contato com ela e conversei. Eu falei, Camila, e aí, como que é com as tuas clientes? Acontece? Porque, meu, se a cliente atrasar assim um pouquinho, ela já perde o horário. Compromete tudo. E aí ela disse, Ana, eu sou bem regrada, as clientes já sabem como é que o meu trabalho funciona, ela cobra um percentual ali de multa que fica dentro disso que tu falou, de 10 a 30%, e ela fala assim, Ana, as minhas clientes, elas estão tão acostumadas, né, com a minha forma de trabalho, que quando elas faltam, ou quando elas se atrasam muito, elas me mandam mensagem já com o comprovante do Pix da multa e falando, ó, me diz aí quando é que você consegue me atender de novo. Eu falei, uau, que legal. A autoridade dela está validada no mercado, mas Então, não é então todo assim, mundo que vai conseguir. eu só comentei esse caso porque é fato, eu acredito É. que vai de em torno àquilo que você falou, mas às vezes a forma com que você trabalha, principalmente se você já começa, que nem você falou, Exato. já começa implantando isso, fica tão enraizado Não é mais questionado, não tem mais espaço para questionamento. E aí, quando você tem uma política muito sólida e uma conduta inquestionável, as pessoas não questionam. Agora, nesse começo, você já vinha atendendo 100 e agora você mudou, e agora você vai colocar uma multa, mas você não tem uma taxa de agendamento, eu não aconselho que faça isso. Porque geralmente, assim, esse caso da sua aluna é um caso é uma muito exceção. Aham, peculiar. aham. A regra é que não volte mais, entendeu? A não ser que seja uma fidelização muito
muito grande e aí requer experiência, requer um repertório de clientela enorme. Então, Uhum. tem que analisar muito o caso em concreto. Outra coisa que é muito importante que tenha na política de agendamento é a possibilidade de desmarcar ou remarcar sem a punição. Perfeito. Ou seja, se você entrar em contato comigo 24 horas antes ou 48 horas antes, quem manda nisso sou eu, a regra é minha, eu que crio, e aí, se a Exatamente. cliente cumprir isso bonitinho, aí eu não vou cobrar, eu não posso cobrar. Não vai cobrar a multa, essa taxa vai ser utilizada para outro horário, você vai descontar do procedimento. Janes, e esse prazo, como é que eu faço? Como é que eu considero esse prazo? Hum. Esse prazo, ele tem que ser razoável para que você consiga vender aquele seu horário para outra pessoa. Então é razoável para mim. Exatamente. Tem que ser para você. Ah, eu que vou ditar a regra? Sim, é você que vai ditar a regra. Ela só precisa ser previamente informada. E Pronto. não pode ser irrevogável. Veja, eu comprei a micropigmentação com a Ana Paula para daqui a um mês. Eu não posso mais desistir, porque eu paguei e acabou, e eu vou ter que. É pior do que casamento, né? Que tem casamento que você desiste. Imagina uma pigmentação de sobrancelha. Eu- Então, não pode ser irrevogável, não pode rescindir mais. É uma rescisão contratual. Existe uma penalidade. E de novo aquela questão da conduta, não é se a cliente perguntar, é você ser proativa de colocar dentro da tua política já uma prévia dizendo lá, ó, você precisa me informar 3 dias antes, 48 horas Exatamente. antes, 24 horas antes, enfim, é isso, né? E pensa efetivamente, aí você tem que ser estratégica e conhecer o funcionamento do seu negócio. Porque se você não tem um conhecimento dos seus dados, realmente você vai ter dificuldade de estabelecer esse prazo. Mas se você tem conhecimento de em quanto tempo, em média, eu tenho pré-agendamentos. Se Uhum. você tem esse dado, você sabe, então 48 horas é suficiente para mim. Gente, para eu me ajeitar de novo aqui com a minha agenda, né? Relocar. 7 dias para Botox eu acho pouco. Eu acho razoável 7 dias. 24 horas não é um tempo razoável para Para preenchedor conseguir Botox. de novo, né? Ou eu tava até Não aqui é. pensando no procedimento também que exige equipamento também, que tipo, a profissional vai alugar o equipamento, então ela já reserva o equipamento, Exato. massagem, Ultrassom óleo, microfocado, ozonioterapia, tudo isso precisam de prazos mais alonga, extensos. pelo menos na minha opinião, E tem outra deles. coisa, também tem o seguinte, Aninha, ninguém, assim, tá passando na frente de uma clínica e fala, nossa, eu vou fazer um ultrassom microfocado aqui na minha papada. Não é assim. Você pode estar até insatisfeita com a sua papada há muito tempo, mas você não vai olhar e aqui tem, vou entrar. É, Vou então não fazer adianta ela agora. botar lá 24 horas que não vai dar certo. Não, porque não vai, a não ser realmente seja uma profissional muito gabaritada, muito requisitada, tem uma fila de espera. Aí eu aconselho as 24 horas. Mas do contrário, tem que ter um prazo mais razoável. Isso precisa estar lá escrito. E outra coisa também que é muito importante, tem que ter o bom senso. Por isso, conduta é tão importante. Veja, Janes, a cliente avisou que o filho adoeceu. E se ela estiver mentindo? Gente, a gente tem que partir do pressuposto que as pessoas estão falando a verdade. Se a gente for viver achando que está todo mundo mentindo, a gente enlouquece. Primeiro ponto. Se ela está me dizendo que o filho dela adoeceu, ela não conseguiu chegar no dia, ela não vai conseguir chegar no dia, eu vou acreditar. A partir desse princípio. Se o filho dela adoece 2 vezes, aí eu já começo a desconfiar. Se o filho dela adoece, a mãe adoeceu dessa vez, aí você tem que sentir a sua paciente. Perfeito. Porque se for uma coisa fortuita, uma coisa que estiver fora do controle, ela não pode ser cobrada. Digamos, aqui em Recife, minha gente, aqui a gente tem 4 estações: inverno, verão, mormaço e quentura. Sendo que quando chove, em qualquer dessas estações, a gente vive numa Veneza brasileira. Não em vão, eu moro. Daqui eu tô vendo a minha casa, para você ter noção. Eu tô no escritório, ó. Eu tô no escritório, daqui dá para ver a minha casa, para você ter noção. Por quê? Porque se cair uma chuvinha, ninguém anda em Recife. Vira um caos. Só eu ando, porque eu moro a 600 metros do meu escritório. É isso, entendeu? Se não, ninguém anda, ninguém chega em lugar nenhum. É apocalíptico. Tá caindo um dilúvio. A cidade, Teve você alerta sabe de chuva disso. da ataque. Você precisa ser razoável. Eu não
ficar no prejuízo, eu digo, mas é lógico, inclusive é o que o Código de Defesa do Consumidor diz, porque o risco do negócio é seu, não é da sua consumidora. Não é Não é sobre, justo. não é sobre tudo que você vai conseguir se Não. prevenir e que você não vai ter prejuízo na tua carreira, né? Exatamente. E assim, o Código de Defesa do Consumidor fala claramente, o risco do negócio é de É do quem fornece o serviço. Choveu no dia, esse risco é para quem? Corre para quem? Para quem fornece o serviço e não para o consumidor. Então, tem essa razoabilidade. Ah, Jane, mas aí eu já estou desconfiada que essa cliente, ela tira onda. Ela Hum, realmente quer... me Você não fazer de sabe palhaço. bem. A gente sabe que tem uma galera gosta de um ruído. Então, o que é que acontece? Aí você usa a sua assessoria jurídica. Eu adoro. Olha, vê só, eu entendo, dessa vez aconteceu, você está desconfiada. Olha a conduta. Ok, dessa vez a gente E entende. veja, dessa vez a gente vai conseguir abonar. Já coloca a culpa no financeiro também. Coloca a culpa Já jurídica bota. e financeira. Fala, olha, meu financeiro vai ficar chateado, mas eu É vou. uma equipe, mas você vai ter setores, não importa, entendeu? Olha, dessa vez eu consigo, certo? Isentar, mas realmente, se da próxima vez, fica mais atenta, porque a gente tem a política de agendamento, a gente te informou e tal. Isso gera um prejuízo para a gente também, porque quando você não avisa, eu não consigo preencher esse horário, ou muitas vezes eu fico te esperando, isso pode atrasar um atendimento, outros clientes, então a gente acaba tendo um prejuízo. Então, faz o seguinte, da próxima vez você tenta avisar acontecendo isso. Teve próximo, ela não avisou. Ah, meu filho adoeceu, se entendi. Então, vê, para a gente conseguir te isentar da multa, preciso que você me envie um comprovante, porque o meu jurídico vai solicitar. Por exemplo. Só, olha, eu entendo, mas se a gente informou da política de agendamento, eu compreendo a sua situação. Mas, de fato, se todo mundo que disser para mim que o filho adoeceu e não vai poder vir, eu vou ter uma agenda totalmente prejudicada. Então, assim, eu compreendo você e tudo mais, mas eu realmente vou precisar, senão a gente vai ter que cobrar a multa. Não, foi muito bom ter Entende? comentado isso, porque é o famoso jogo de cintura, né? Isso aí se chama jogo de cintura. Isso que você acabou de Exatamente. falar é um joguinho de cintura. Usar o financeiro, usar o jurídico passa ainda mais seriedade, passa ainda mais Profissionalismo, né? profissionalismo. São as artimanhas que a gente, como uma empreendedora, precisa utilizar. Ô, Jane, eu não quero estourar o tempo aqui contigo, eu só quero ver se tu consegues passar pra gente modelinhos de política de atendimento, alguns modelinhos que você tenha, de repente, de profissionais ali específicas que você pode me enviar. Eu tenho um modelo padrão de Isso, política de tá. agendamento que você pode adaptar, tá? E Já aí ajuda. eu te entrego esse formatozinho com todas as informações bem direitinho, com todos os Isso. detalhes, Um para poder esqueleto você. base, né? E aí ela só tem que cuidar Inclusive nesses com um pontos. manual. Eu mando para vocês com um manual. Aham. Ela vai acompanhada de um modelo que você pode editar. E aí ela vai com um manual de como você preencher, quais as regras, para você se lembrar do que a gente está conversando por aqui. Pronto, perfeito, perfeito. Aí fechou. Fechado? Janis, obrigada, obrigada mesmo. Da minha parte, fechou. E também vou deixar o teu contato com as meninas, né? Se elas quiserem entrar em Maravilha. contato contigo. Mas a princípio, pelo menos para elas começarem a se blindar, se proteger aí, acho que Lá no meu Instagram, a gente tem um conteúdo cotidiano, diário, de outras dúvidas, de outras áreas da parte da blindagem jurídica. Então, podem me procurar lá no adv.janinaricardo, tá? Quem está lá à frente sou eu, direct, quem vai responder sou eu. Então, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. fica bem. Bom restinho de sexta-feira e final de semana aí para ti e para tua família. Saúde, se Pra cuida, gente, tá? maravilhosa. Beijo. Fico Obrigada, um tá, beijo Janis? grande, Beijo. lindona. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.